Bom, pessoal, dando continuidade então a hidrocarbonetos, nesse vídeo 2, a gente vai especificar bastante o que cai no vestibular. Não que eu passei no vídeo 1 não caia, né? Mas lá é mais técnico, aqui é mais prático com relação à nomenclatura de compostos orgânicos. Então vamos ver aqui, ó. Lembra que eu falei que não tinha só alcano, alceno e alcino? Né? Porque o alcano só ligações simples, o alceno tinha uma dupla e o alcino uma tripla, certo? Agora, e se eu tiver duas duplas? Se eu tiver duas duplas, eu não vou colocar só o infixo em, eu vou colocar dien. Então eu tenho alcadienos, ó, duas ligações duplas no carbono, certo? Ele vai ter a sua fórmula geral também. É importante saber a fórmula geral. Tem exercícios que saem apenas por fórmula geral. Mas eu, se tivesse que guardar, guardaria só alcano, alceno e alcino. Certo? São os mais importantes. Alcatrienos. Ó, se é tri em, quer dizer que tem que ter três duplas. Olha aqui na estrutura. Uma, duas, três duplas. Alcatrienos, com a sua fórmula geral também. Alcadienos. Ó, di-in. Então, duas triplas. Uma, duas triplas. Não tem como as duas triplas estarem no mesmo carbono, porque senão o carbono ia fazer 6 ligações. Isso não existe. O carbono só faz no máximo 4. Certo? Esses têm os ciclanos. Aqui está escrito ciclanos, né? Isso aqui eu tirei da sua apostila, mas na verdade é ciclanos. O que são ciclanos? Se eles têm an, quer dizer que eles fazem ligações simples. Só que eles não são alcanos, porque eles são cíclicos. Então eles são ciclanos, ou são cadeias fechadas. Os alcanos são cadeias abertas. Certo? Também com a sua fórmula geral. Ah, a fórmula geral é a mesma do alceno. Sim, é a mesma do alceno. Então, só a fórmula geral não te define se é um alceno ou se é ciclano. Você tem que olhar para a estrutura ou para o nome para você conseguir identificar. Porque, ó, propano é uma molécula, mas o ciclopropano é outra molécula. Então, toda vez que a cadeia é fechada, a gente começa com o prefixo ciclo. Então, ciclo para dizer que é fechada, prop para dizer que tem 3 carbonos, an para dizer que tem ligação simples entre eles, e o que a molécula é um hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio. Beleza? Olha essa outra, ela é fechada também, ó. Se ela é fechada, ciclo. Se tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente, que é o prefixo de 5. En é porque tem uma dupla entre carbonos, certo? E aqui o O de hidrocarboneto. Beleza? Moléculas orgânicas existem milhares. O que eles querem para você no vestibular, mesmo na segunda fase de FUVEST Unicamp, eles querem que você entenda bem a base, que você entenda como funcionam as regras básicas da IUPAC. Se você tiver curiosidade, entrar no site do Instituto de Química da USP ou do Departamento de Química da UFSCar, alguma coisa assim, da Unesp, você vai ver algumas defesas de mestrado, de doutorado, que o pessoal da orgânica tem nomenclaturas que fogem totalmente essa regra aqui. Né? Tem outras nomenclaturas com alfa, beta, gama, o cis no meio do nome. Você não tem que saber isso. Tem que saber a parte básica, porque você não está fazendo pós-graduação em orgânica. Beleza? Fechou. Bom, a gente tem agora a nomenclatura de ramificações. Algumas são mais fáceis de identificar utilizando as regras básicas que eu passei para vocês antes. Mas outras, infelizmente, é decoreba. Certo? Então dá uma olhada. Você está vendo que esse carbono está fazendo 3 ligações com hidrogênio e falta uma. Essa ligação faltando em todas essas estruturas que eu vou mostrar aqui, ó, que não está ligada a ninguém, quer dizer que está ligada a uma cadeia principal. Lembra que da aula de introdução à química orgânica, a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos que você identifica na molécula, certo? E o que é ramificação? São estruturas que possuem carbono, mas não fazem parte da cadeia principal. Não faz parte daquele segmento que você determinou como cadeia principal. Eles têm um sufixo. O sufixo de ramificações não é sufixo de hidrocarboneto. O sufixo da ramificação, para dar nome para aquele conjunto de carbonos que não faz parte da cadeia principal, é il ou ila. Então aqui está escrito metil, ó, termina em il, mas poderia ser metila também. Os dois são corretos, os dois são aceitos oficialmente. Beleza? Aqui, ó, essa ramificação, aqui está a cadeia principal ligada, certo? E não fazendo parte da cadeia principal, eu tenho CH2 e CH3. Então eu tenho 1, 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, eu tenho met-et. Et está aqui, ó. Só que o sufixo é il ou ila, então poderia ser etil ou etila. Beleza? Nesse caso de baixo, cadeia principal, 1, 2, 3 carbonos. Met, et, prop. Certo? Então, prop terminação il. Antigamente, aqui o que estão entre parênteses são a nomenclatura antiga, tá?
Eles colocaram no seu livro porque às vezes aparecem algumas questões quando você está estudando, né? E aqui, ó, quando ele colocava N-propil, isso queria dizer que essa ramificação era uma cadeia normal ali. Não gosto de chamar de cadeia porque não faz parte da cadeia principal. Era uma sequência normal. Como assim normal? Um carbono atrás do outro. 1, 2, 3. Certo? Beleza. Então N-propil. Por que tinha isso? Porque olha o de baixo. Vamos contar. Aqui está a cadeia principal, né? Essa ligação faltando. E aqui tem 1, 2, 3 carbonos na minha ramificação. Todas as representações aqui são de ramificações. Então aqui, ó, 3 carbonos, met, et, prop. Ah, então é propil. Mas é igual a de cima? Não é, porque essa de cima é CH2, CH2, CH3. Aqui é CH3, CH, CH3. É diferente. Só que a de cima tem 3 carbonos e a de baixo também tem 3 carbonos. Então precisa dar um nome diferente, né, para quando tiver situações diferentes. Então esse é o N-propil, que a gente não usa mais, chama apenas de propil. E esse cara aqui, ó, se eu passar um plano bem em cima do CH, você vai ver uma igualdade. Que igualdade é essa? Eu vou ter um CH3 de um lado e um CH3 do outro. Quando tem essa igualdade, a gente usa o prefixo iso. Então ele é o isopropil, certo? Então está aqui uma ramificação diferente dessa. As duas têm prop no nome porque as duas têm 3 carbonos. Mas essa não é uma molécula, uma ramificação simétrica, e essa é. Então tem o prefixo iso. Beleza? Olha esse de baixo, butil. Só butil, antigamente chamado de N-butil. Met, et, prop, but, um atrás do outro. CH2, 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 CH3. Certo? Beleza, respeitando as 4 ligações. Esse cara vai fazer a 4ª ligação se ligando à cadeia principal que está aqui. Beleza? Mas olha de baixo. 1, 2, 3, 4. Então, met, et, prop, but também. Só que não é a mesma sequência. Porque esse cara é CH2, 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 CH3. Esse é CH3, CH, CH2, CH3. Beleza? Então ele tem que levar um outro nome. Tem but no nome? Tem but no nome, porque tem 4 carbonos. Mas não é igual de cima. Então por que ele chama de S-butil e antigamente chamava de sec-butil? Porque se a gente ignorar a cadeia principal e olhar só para a ramificação, esse carbono que se liga à cadeia principal, ele seria um carbono secundário, ignorando o carbono da cadeia principal. Então, ligado a 1, 2 outros carbonos. Então, sec de secundário, eles abreviaram apenas para S, S-butil. Beleza? Então, dá para você guardar assim. Esse cara aqui, ó, é o T-butil. Então, ó, butil, butil e butil. Todos eles têm 4 carbonos, só que ligados de maneira diferente. Por que esse seria T-butil ou terc-butil? Dá para você lembrar aqui associando com esse. Por quê? Aqui é a cadeia principal. Ignora o carbono da cadeia principal. Ignorando ele, eu teria esse carbono aqui ligado a 1, 2, 3 outros carbonos. Então ele seria um carbono terciário, só na ramificação, tá? Então, olhando só para a ramificação, carbono terciário, abrevia como terc, né? Ou na nomenclatura atual, apenas o T. Então, ele é o T-butil, mas met, et, prop e but também tem 4 carbonos. Beleza? Olha outro com but também. Então, essa parte é um pouco mais complicada, mas se você for fazendo os exercícios de aula, os exercícios de tarefa das listas que eu vou colocando aí, você vai acabar sem querer guardando isso, você vai trabalhar muito com esses nomes, né? Então você vai olhar para a ramificação e falar, pô, já sei, já trabalhei várias vezes com ela. Olha o isobutil. O isobutil, ele tem um CH2 ligado nessa parte aqui, ó, que se eu traçasse um plano aqui em cima desse CH, você ia ver que de um lado tem CH3, do outro lado tem CH3. É quase a ideia desse cara aqui. Só que esse cara tem 3 carbonos, então ele é isoprópio. E esse tem 4 por causa do CH2, então ele é isobut. Tá? Então ele tem 4 carbonos, tem um carbono a mais que esse. Beleza? E aqui ligado à cadeia principal. Beleza? Então, tentando ajudar você a guardar um pouco, tentando achar um pouco de técnica, né? Em vez de falar só para você decora e não explica nada. É meio estranho isso, né? Beleza? Então vamos lá, para o próximo. Aqui eu tenho mais ramificações. Em geral, a gente vai se preocupar em deixar a ligação dupla na cadeia principal. Duplas e triplas vão fazer parte da cadeia principal na grande maioria das vezes. Porém, toda regra tem sua exceção. E a exceção seria, por exemplo, a ramificação do tipo vinil. É uma dupla ligação, porém ela é uma ramificação, não faz parte da cadeia principal. É mais difícil aparecer isso, mas existe, por isso estou passando para vocês. Certo? Aqui, esses dois é o que mais caem e mais confunde a galera. Na verdade, o que cai muito são esses, mas com ramificações cíclicas,
o que mais cai é esses dois. O pessoal confunde fenil com benzil. Lembra que essa ligação faltando é a cadeia principal. O fenil, o anel aromático do tipo benzeno, está ligado diretamente à cadeia principal. Não tem ninguém entre a cadeia e o benzeno. Eu posso chamar a ramificação de benzeno? Não, o benzeno está sozinho, ele não está ligado com ninguém. Seria só o anel mesmo, certo? Mas como aqui ele está atuando como ramificação, eu vou chamar ele de fenil. Beleza? Agora, quando entre o benzeno e a cadeia principal eu tenho um CH2, ele já não chama mais fenil, porque não é igual à estrutura de cima. Dá para ver que é diferente. Então aqui está a cadeia principal, aqui está o benzeno, entre eles tem um CH2 e a minha ramificação é tudo isso. A ramificação é toda essa estrutura. E aí ele não chama mais fenil, ele chama benzil. Beleza? Você tem que guardar esses dois. Esses dois caem. Esses dois vai ter alternativa errada de propósito, que eles sabem que o pessoal erra. Beleza? Os de baixo, eles aparecem em todo o material didático. Eles estão em questões mais antigas, mas eu vou falar para vocês. Eles são derivados da naftalina, do naftaleno. Só que a naftalina seria dois anéis aromáticos juntos, sem essa ligação aqui. Aqui ele está atuando como ramificação, porque o tópico é de ramificação. Então a cadeia principal está aqui, ó, ligada aqui em cima, e aqui eu tenho os dois anéis aromáticos condensados, anel aromático condensado quando está grudado no outro, certo? Atuando como ramificação. Quando a ligação está para cima, você tem o naft-1-il, ou alfa-naftil. Quando ela está para o lado, olhando a estrutura parada dessa maneira aqui, né? Quando ela está para o ladinho aqui, ó, então eu tenho beta-naftil ou naft2-il. O mais comum que eu já vi até hoje é chamar para cima, para baixo, aqui, ó, nada que estiver para o lado, para cima ou para baixo, né? De alfa-naftil, e todo mundo que estiver para o lado de beta-naftil. Eu não me preocuparia muito com esses, mas existe e estou ensinando para vocês. Só uma observação com relação ao primeiro, que é chamado de radical vinil, ele também pode receber o nome de etenil. Et de 2 carbonos, en de dupla e il que eu ensinei para vocês, que é a terminação de ramificações. Então, etenil ou etenila, né? Poderia aparecer também. Beleza? Fechou. Bom, aqui eu vou passar para vocês a regra do menor número para ramificações. Perceba que a minha estrutura não tem nenhuma ligação dupla nem tripla. Então, eu não tenho uma ordem de prioridade com relação a essa insaturação. Então, eu preciso definir, eu preciso dar um nome para esse cara aqui, mas eu não sei como é que eu faço com a numeração da cadeia principal. Primeiro, identificar a cadeia. A cadeia é a maior sequência de carbonos possível. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vindo aqui para baixo. Ou 1, 2, 3, 4, 5, vindo aqui reto. Puta, e agora? Vou reto ou desço? Tanto faz. Porque a sua dúvida está nesse carbono. Se você segue reto ou se você desce. Se você seguir reto, eu vou ter um CH3 como ramificação. Se você descer, eu vou ter um CH3 como ramificação. Os dois estão ligados ao mesmo carbono, então não faz diferença. Eu encontrei outra sequência, ó. Dá uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo aqui, ó, essa escadinha. Tanto faz. Por quê? Porque nesse carbono, ou eu vou ter CH3, ou eu vou ter CH3, ou eu vou ter CH3. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5. Né? Fazendo aqui, ó, tipo uma cadeia, sei lá, um U para baixo, né? Essa cadeia principal aqui. Então, o que eu vou ter? Ou CH3, ou CH3, ou CH3, tudo no mesmo carbono. Então, não importa. Eu escolhi essa sequência aqui, certo? A maior sequência que eu encontrei é 5. Eu encontrei várias sequências de 5 e tem uma com 6. Pô, então com 6 é a maior sequência, seria a cadeia principal, que não é esse exemplo. Todas elas tinham 5. Beleza? Identifiquei a cadeia. Todo mundo que tem carbono e não faz parte da cadeia principal é chamado de ramificação. Aqui tem carbono, não faz parte da cadeia, é ramificação. Aqui tem carbono, não faz parte da cadeia, é ramificação. E aqui também tem carbono, não faz parte da cadeia, é ramificação. Esse cara não é ramificação, ó, porque é hidrogênio, não tem carbono aqui. É apenas um hidrogênio, beleza? Então tá aqui, ó. Vou numerar a cadeia. Tenho duas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Qual está correta? Né? Aí é que entra a regra do menor número. Você sabe que esses caras são ramificações, eu já falei para vocês. Como eles têm apenas um carbono, o prefixo é met, a terminação é il. Todos eles são iguais, CH3, CH3, CH3. Todos eles são metil. Qual que é o erro comum
de aluno que às vezes tem dificuldade orgânica. Vai fazer assim, ó, 3 ramificações. Ele identificou a cadeia, sabe que esses caras são ramificações, legal. Ele vem falar met, et, prop. Por que está errado? Porque um carbono não está ligado no outro aqui. Eles estão completamente independentes. Eles estão pendurados na cadeia principal. Esse carbono dessa ramificação não está ligado nesse carbono dessa ramificação. E esse não está ligado nisso. Então seria prop se eu tivesse a sequência de 3 carbonos um ligado no outro. Não é o caso. Beleza? A dúvida aqui nossa é a numeração em laranja, eu não sei se é laranja, amarelo, não sei qual que é essa, ou a numeração em verde está correta. Né? Aí entra a regra do menor número. A gente vai pegar a numeração das posições das ramificações. Então, primeiro em verde, ó, fiz a continha em verde para você. Olha só para essa numeração de cima, esquece de baixo. Eu tenho uma ramificação no 2, no carbono 2, então eu coloquei 2 aqui. E tem outra ramificação no carbono 2. Como tem outra no carbono 2, eu coloco 2 de novo, certo? E aqui eu tenho uma terceira ramificação no carbono 4. Esqueça em laranja, eu estou olhando em verde. Então, aqui, ó, uma terceira ramificação no carbono 4. Coloco 4 aqui. 2 de uma ramificação. 2, que é a posição da outra ramificação que está no mesmo carbono. E 4, que é a posição dessa terceira ramificação. Ó, 2, 2. E aqui é a posição 4 para essa. Somou, deu 8. Agora, a gente tem que olhar em laranja. Esquece a numeração em verde agora. Eu tenho uma ramificação em 2. Coloquei o 2 aqui. Tenho uma ramificação na posição 4. Coloquei o 4 aqui. Tenho outra ramificação também na posição 4, olhando só para o laranja. Então, eu coloquei o 4 de novo. Então, dá 4, 4, 8 e 2, 10. Se é a regra do menor número, tem que dar o menor número na soma, no caso 8. Então, aqui é o menor número, descartada essa numeração de baixo. Essa numeração de baixo não é correta para esse exemplo. Beleza? Então, a correta é a numeração em verde, que deu o menor número para a gente. Tem professores que ensinam assim. Faça as duas numerações e escolha aquela que tem maior número de ramificação. No caso aqui, a 2 tem maior número de ramificação. Deixe o menor número para o carbono mais ramificado. Entre 2 e 4, o menor número é 2. Essa regra também dá certo nesse exemplo, mas eu não garanto que dá certo em todas. Então é melhor você guardar essa regrinha aqui. Como fica o nome então? O nome é assim, ó. Eu tenho 2, uma ramificação no 2, outra ramificação no 2, e outra ramificação no 4, já que a gente está olhando só para a numeração em verde. Como todos eles são metil, todos eles têm o mesmo nome. Então, quando são ramificações iguais, eu junto elas, só separo por vírgula as suas posições. Então, ó, 2, que é uma posição, vírgula 2, que é a posição da outra ramificação, vírgula 4, que é a posição da outra ramificação. Então, 2, 2, 4, trimetil. Por que trimetil? Porque eu tenho 3 ramificações do tipo metil. Ah, mas se eu coloquei 2, 2 e 4, já não remete que tem 3? Sim, mas aí o PAC é que manda. Então você tem que numerar e colocar o prefixo tri, porque tem 3 metil. Ah, mas o prefixo não era prop? Prop é quando tem um carbono ligado no outro. Met, et, prop. Não é esse o caso. Beleza? Então 2, 2, 4 é trimetilpentano. Por que pentano? Porque a cadeia principal tem 5 carbonos, o prefixo de 5 carbonos é pente. An, de ligação simples entre os átomos da cadeia principal, e O é o sufixo de hidrocarboneto. A molécula como um todo só tem carbono e hidrogênio, certo? Então é uma molécula um pouco mais complexa, né, que você vai guardar aqui. Essa daqui é o melhor tipo de gasolina que a gente pode ter. Então são estruturas ramificadas, a gente vai tocar nesse assunto lá em termoquímica. Beleza? Outro exemplo. Deu nome aos hidrocarbonetos a seguir. Eu tirei de um outro material que eu tenho aí. Certo? Na letra A, ele deu essa estrutura que é o nome. Primeiro passo para dar o nome, identificar a cadeia principal. É a maior sequência possível. Tá? Então, poderia ser 1, 2, 3, 4. Poderia ser aqui para cima. Por que poderia? Por que tanto faz nesse exemplo? Nesse carbono aqui, o SH3 ou SH3. Nesse carbono aqui, o SH3 ou SH3. Certo? Por isso que tanto faz. O mesmo caso anterior. Beleza? Identifiquei essa cadeia. Se você identificar ela assim, cruzadinha, não tem problema nenhum. Ou 1, 2, 3, 4 aqui para o lado, tem 4 carbonos, isso que importa. Então, esses caras que sobraram são ramificações. Numerei a cadeia. Nesse caso, não tem um problema de regra do menor número, porque, ó, 1, 2, 3, 4, ramificações no 2 e no 3. Se eu numerasse ao contrário, ficaria 1, 2, 3, 4, ficaria no 2 e no 3 do mesmo jeito.
Essa molécula aqui ela é simétrica, não temos o problema de fazer a regra do menor número. Certo? Então aqui é outra numeração, tanto faz. 2 e 3 ramificado, 2 e 3 ramificado. Certo? Beleza. As ramificações que eu tenho aqui é do tipo metil. Um carbono met e um terminação, metil ou metila. Então se eu tenho são duas ramificações iguais, eu vou separar por vírgula suas posições e vai ficar assim, ó. No 2,3 eu tenho ramificação do tipo metil, como eu tenho duas dimetil, tá? Cadeia principal com 4 carbonos, prefixo but, ligação simples entre eles, infixo an, terminação o, porque a molécula como um todo só tem carbono e hidrogênio. Fechou? Exemplo B. Tá aqui, ó. Vamos ver qual a maior sequência possível. Ó, vou começar daqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subindo aqui. Pô, 6 é a maior sequência. Então, essa é a minha cadeia carbônica. Sobrou um cara aqui que contém carbono e não faz parte da cadeia principal. Então, o que ele é? Ele é ramificação. Certo? Se ele é ramificação, eu vou tentar deixar o menor número para ele. Se eu numerasse ao contrário, ficaria 1, 2, 3, 4 como posição dele. Mas eu tenho uma outra opção que deixa o menor número, que é 1, 2 e 3. Certo? Então eu vou numerar tentando deixar o menor número para ele. Certo? Ramificação do tipo metil. Começamos a nomenclatura sempre com a ramificação. Ó, a posição delas, quantas tem e quem ela é. Então vai ficar assim, ó, 3 metil, porque no carbono 3 eu tenho uma ramificação do tipo metil. Só tem essa, então não tenho o que falar mais. Né? Cadeia principal com 6 carbonos, então X. Né? E aqui AN, ela só faz ligação simples, então AN, ligação simples entre carbonos, e O de hidrocarboneto. Beleza? Olha essa molécula aqui. Dá uma olhada nesse exercício da Cis-Granil. Analisando o composto, verifica-se que os radicais ligados ao carbono 4 e 6 são respectivamente. Então, os radicais ligados aos carbonos 4 e 6. Radicais ou ramificações aqui são sinônimos, tá? O que eu vou fazer? Preciso identificar a cadeia principal, identificar as ramificações, os nomes dela, né? Numerar corretamente a cadeia para assinalar quais são os radicais que estão na 4 e na 6. Será que é A, B, C, D ou E? Beleza? Bom, então aí vale toda a regra que eu passei. Você não precisa assustar quando a molécula for difícil assim, né? Quando ela for complexa. É isso que ele quer que você fique nervoso primeiro. Então, cadeia principal. Sempre que possível, a maioria das vezes vai ser deixar as insaturações dupla ou tripla na cadeia principal. Certo? Os carbonos insaturados são esses dois. São os dois que estão fazendo dupla ligação. Então, eles têm que fazer parte da cadeia principal na grande maioria dos casos. Tá? Tem alguns professores que falam obrigatoriamente, inclusive. Né? Porque raros são os casos que o cara exercício que não vai fazer parte. Seria aquela exceção do vinil que eu falei para vocês. Então, vamos contar a cadeia principal, a maior sequência possível, englobando esses caras. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A gente encontrou 7 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei duas vezes esse. Por que contei duas vezes esse? Porque aqui tem 2, é um C2, isso aqui é uma pegadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei duas vezes esse porque é um C2. Tinha encontrado 7 como maior. Encontrei 8 agora. É a maior sequência possível. Ele costuma condensar aqui e o cara esquece que tem 2 carbonos e conta uma vez só e erra. Certo? Cadeia principal, maior sequência, englobando insaturação, respeitando a regra. Todo mundo que sobrou, que está para fora da cadeia e contém carbono, são ramificações. E aí você precisa lembrar daquela tabela. Essa daqui a gente já trabalhou, né? Só tem um carbono, CH3 é metil, CH3 é metil, porém aqui eu tenho C2H5, e nesse carbono eu tenho CH ligado a 2CH3. Então eu tenho ramificações diferentes, certo? Numerei a cadeia. Ah, por que você já numerou assim? Porque existe uma ordem de prioridade. Nesse caso, quando eu tiver insaturação, eu vou deixar o menor número para a insaturação. E as ramificações vão ficar com um outro número por consequência. A minha preocupação aqui era deixar o menor número para a dupla.
Tá? Aqui a minha preocupação não era a ramificação como nos exemplos anteriores. É que nos exemplos anteriores eu não tinha dupla e nem tripla. Quando eu tiver dupla ou tripla, o menor número fica para a dupla ou para a tripla. O resto, a ramificação fica com o número que der. Beleza? Então está aqui numerado, bonitinho. Deixei o menor número para essa insaturação, o número 2, certo? E eu tenho essas ramificações, ó, metil e metil, como a gente já tinha falado. Aqui, como tem dois carbonos, é met-et, com a terminação il por ser ramificação. Então é etil. E lembra desse cara que eu falei lá na tabelinha para vocês? Ele tem met-et-prop, mas não está um atrás do outro. Não é CH2, CH2, CH3. É CH3, CH3. Se a gente olhar só para esse círculo aqui do isopropil, se a gente traçar um plano imaginário bem em cima do CH, eu vou ter uma simetria. Eu vou ter um CH3 para cima e um CH3 para baixo. E toda vez que tiver essa parte simétrica, eu chamo de iso. Né? Então, isopropil. Esse é o nome. Beleza? Então, ele quer saber os carbonos ligados no 4 e no 6. No 4, eu tenho isopropil. E no 6, eu tenho metil. Tá? Ele não perguntou nada do 5, mas tem um etil no 5 também. Ele não perguntou nada do 3, no 3 tem um metil também. Certo? Eu vou aproveitar esse exercício e a gente vai fazer o nome inteiro dessa molécula. Beleza? Então a resposta é a E. Respondemos a questão. 4 é isopropil e no 6 é metil. O pessoal erra muito esse tipo de ramificação e cai bastante. Então você não pode errar. Vai guardando isso daqui, faz um rascunho, pendura na parede do quarto, não sei o que você vai fazer. Certo? Agora, vamos dar um nome para essa molécula. A gente sabe quantos carbonos tem na cadeia principal. Eu coloquei 7 e 8 aqui, porque estão condensados, né? 2 carbonos juntos. Carbono 7 e carbono 8 está aqui, beleza? A gente sabe que tem 8 carbonos na cadeia principal. A gente sabe quem são as ramificações e onde elas estão. Essa está na 3, essa está na 4, essa está na 5, essa está na 6. Certo? Agora, a gente sempre começou a construir a estrutura do nome, construir o nome dessas moléculas, começando pelas ramificações. Só que, nos outros exemplos, todas eram metil. Então, como era tudo igual, você juntava, colocava, por exemplo, outra molécula que eu passei, 2, 2, 4, trimetil. Como era todo mundo metil, você agrupou. Só que aqui eu tenho metil, aqui eu tenho isopropil e aqui eu tenho etil. Como eu tenho nomes diferentes, eu preciso respeitar a ordem alfabética. Eu vou começar a escrever o nome respeitando a ordem alfabética. Eu tenho M de metil, eu tenho I de isopropil e eu tenho E de etil. O prefixo iso ele entra na regra da ordem alfabética. Aqueles prefixos di, tri, dimetil, trimetil, o di e o tri não entra, porque di e tri não é o nome é metil só. Você só falou que tinha 2 quando colocou dimetil. Só falou que tinha 3 quando colocou trimetil. Agora, isopropil é o que define essa estrutura com esse formato. Então, o iso é do nome. Então, o i do iso entra na ordem alfabética. Certo? Depois que eu colocar eles em ordem alfabética, com a numeração de onde estão as ramificações, aí eu vou para a cadeia principal. O nome é esse daqui, ó. Uma boa senha para você colocar no Facebook. Nem você vai acessar depois. Né? Então, tá aqui, ó. E de etil vem primeiro na ordem alfabética, entre M de metil e I de isopropil. Então, o E vem primeiro, ele está na posição 5, 5 etil. Quem vem depois na ordem alfabética? O I do isopropil. Então, na posição 4, isopropil. Certo? Quem vem por último? Nessa questão da ramificação, né? Não estou falando da cadeia principal ainda. O metil. Só que está em duas posições. Quando é igual, a gente junta e separa a numeração por vírgula. Então, eu tenho no 3, outro no 6. Então, 3,6 dimetil, porque eu tenho 2. E aqui encerram-se as ramificações. Onde elas estão e quem elas são, respeitando a ordem alfabética. Certo? Agora eu vou para a cadeia principal. Né? A cadeia principal é oct. Né? Então tem 8 carbonos, oct ou octa. Tem gente que coloca o A aqui também não é errado, octa. Né? Então oct, só que a cadeia tem uma dupla, tá aqui o en, só que eu poderia ter dupla aqui, dupla aqui, dupla aqui, poderia assumir outra posição. Então além de eu falar que tem a dupla colocando en, eu preciso dizer onde essa dupla está. E essa dupla está no carbono 2. Então fica 2 en. No carbono 2 eu tenho uma dupla. E como a molécula como um todo só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Beleza? Essa é a nomenclatura desse composto.
né? Então você vai assistir essa parte do vídeo umas 500 vezes e aí você vai entender. Se você não entender, me pergunta para a Beatriz. Mas tem exercício assim, eu até dei prioridade para esse tipo de exercício na lista de hidrocarbonetos para você treinar. Beleza? Fechou. Olha esse outro cara, usando aquela representação de segmento de retas que eu mostrei lá na introdução à química orgânica. Então, ó, da UFLA, de acordo com a IUPAC, né, o nome correto do isopreno é o nome usual, que é o monômero básico dos polímeros. A gente vai aprender o que é monômero depois em polímeros, né? O que ele quer? Ele quer o nome dessa estrutura. Isso que ele quer saber. Sabendo que tem duas duplas, as duplas vão fazer parte da cadeia principal. Então, a cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Lembra que toda ponta ou junção, quando eu não digo que é carbono. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, essa é a cadeia principal, é o zigue-zague. Esse cara aqui tem carbono e não faz parte da cadeia principal. Então, a gente sabe que ele é ramificação, no caso do tipo metil, né? Então, tem um metil aqui, a gente já sabe. Só que a gente precisa numerar. Eu falei para vocês que a insaturação, que é a dupla ou tripla, tem prioridade para ficar com o menor número frente às ramificações. Se eu numerar, eu tenho a seguinte possibilidade. 1, 2, 3, 4. Então, o carbono 1 e o carbono 3 são os menores números. O 2 também não é da dupla? O 4 não é da dupla? Sim, mas a gente pega o menor número. Entre o 1 e o 2, 1 é o menor. Entre o 3 e o 4, 3 é o menor. Então, eu vou falar que a insaturação está na posição 1 e 3. A insaturação, beleza? Só que nessa questão aqui, não desempata, porque se eu numerasse ao contrário, ficaria 1, 2, 3, 4 e ficaria no carbono 1 a insaturação, no carbono 3 a insaturação. Então a insaturação aqui, se eu numerar da esquerda para a direita para a esquerda, não muda. Então quem vai desempatar para me saber a numeração correta? O desempate, já que a dupla não está sendo prioridade porque não muda nada, o desempate vai ser o menor número para a ramificação. Então, se eu numerasse ao contrário, eu ficaria 1, 2, 3 para a ramificação. Mas eu posso numerar da esquerda para a direita e ficar com o número 2, que é menor que 3. O menor número, certo? Beleza? Então, vai ficar como? 2-metil, certo? Que é a posição dele. 2-metil, but ou buta, que são 4 carbonos, met, et, prop e but, certo? Na posição 1 e 3, 1,3, eu tenho duas duplas, então dieno. Então, 2-metil, buta, 1,3-dieno. Certo? Eu falei quem são, onde estão, respeitei todas as regras da IUPAC. Beleza? Então, a alternativa D mata essa questão. Fechou? Olha essa da Vunesp, para quem quer entrar na Unesp aí. Deu o nome correto do composto orgânico a seguir. Então, eu coloquei um com tripla. Que até agora a gente fez exercício com ligações simples, com ligações duplas, com duas duplas. E agora eu vou mostrar uma com tripla. Certo? Primeiro passo para dar o nome. Isso é tipo receita de bolo. Identificar a cadeia principal. A maior sequência de carbonos possível, englobando os carbonos da dupla ou da tripla. Certo? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei duas vezes porque aqui tem 2 carbonos. Então essa é a minha cadeia principal. Esse cara contém carbono e não faz parte da cadeia, então ela é ramificação. Quem fica com o menor número? Ramificação ou tripla? A tripla, porque insaturações têm prioridade. Então, se eu fosse numerar a cadeia, eu poderia começar 1, 2, aqui tem 2 carbonos, 1, 2, 3, 4 para a tripla, ou fazer o contrário, 1, 2. Então, 2 é menor que 4, né? Ramificação do tipo metil, a gente já sabe. E a gente vai numerar. Olha aqui, ó, até anotei para você. Ordem de prioridade de numeração para a cadeia carbônica, o menor número. A função orgânica tem maior prioridade que a insaturação e a insaturação tem maior prioridade que a ramificação. Essa função orgânica, por enquanto, não faz sentido para você, porque a gente está trabalhando só com hidrocarboneto. Mas a gente tem insaturações e ramificações, por enquanto, no exemplo. Isso daqui, na hora que a gente começar com álcool, cetona, aí a gente vai usar essa prioridade aqui. Então, a insaturação tem maior prioridade que a ramificação, ficará com o menor número que eu acabei de falar para vocês. Então, número 2 para a tripla aqui. Beleza? Como vai ficar o nome desse cara? Bom, na posição 4 eu tenho o metil. E só tem ele de ramificação. Então, 4-metil. Beleza, aqui não tem problema com ordem alfabética, nada disso. Cadeia principal tem 6 carbonos. Lembra de contar duas vezes aqui, né? Por isso que o 5 e o 6 está englobado aqui.
condensado aqui. Então, X de 6 carbonos na cadeia principal. Porém, essa tripla, a gente sabe que o infixo é in, ela poderia assumir outras posições. Se ela poderia assumir outras posições, eu preciso dizer onde ela está. E ela está no carbono 2. Então, 2 in. No carbono 2 tem uma tripla. E como a molécula só tem carbono e hidrogênio, ela termina em U. Beleza? Fechou. Bom, isso é o que eu tinha para passar para vocês de hidrocarbonetos. Estude esse slide, reveja o vídeo várias vezes se for necessário, vai para a lista de exercício e faça os exercícios complementares da sua apostila. Nas nossas lives que vai ter a partir de agora, os exercícios de aula que eu ia fazer com vocês no presencial, eu vou pegar os principais, os que mais caem, e vou fazer com vocês. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, a Beatriz também. Então, até mais.